A paz do Senhor, sejam bem-vindos à EBD Comentada Online. Eu gostaria de informar que esta não é uma pré-aula, pois a pré-aula é um resumo da aula da escola dominical. Esta é uma aula completa como é ministrada na igreja, porém online. Ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, contribuir para que professores possam montar as suas aulas. Segundo, permitir que aqueles alunos que não podem estar por algum motivo na escola bíblica dominical, uma hora ou outra, possam também aprender o que está sendo ministrado na lição. E em terceiro lugar, a evangelização daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu também gostaria de pedir a você que possa ajudar esse canal curtindo este vídeo, clicando no botão para se inscrever e também ativando o sininho das notificações. Hoje nós vamos estar tratando da lição de número 12, que vai falar sobre a conduta do crente em relação à família. Se você tem sua revista, pegue. Se você não tem, participe por este vídeo, pegando caneta, papel, a Bíblia, para você poder conferir tudo que vai ser dito aqui. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Efésios capítulo 5, do 21 ao 33, e também Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Nós temos agora o objetivo geral e os objetivos específicos dessa lição. Como objetivo geral, mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Então a vontade de Deus é que a família viva em harmonia. E para isso ela vai precisar obedecer os parâmetros que Deus estabeleceu por meio de sua palavra. Objetivos específicos: refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Antes de passar para a introdução da revista, eu quero fazer algumas considerações iniciais. A lição de hoje aborda um assunto que é de nosso maior interesse. Por isso, mesmo que essa aula dure um pouco mais do que as outras, é de grande importância assisti-la até o final. Trataremos sobre a conduta do crente em relação à família. A palavra conduta aponta para os nossos procedimentos ou atitudes. Então, a lição está tratando de nossas atitudes que, segundo o plano de Deus, devem ser baseadas por sua palavra em relação à família. E tudo isso para glorificar o seu nome. É justamente por isso que há uma grande e urgente necessidade das igrejas investirem em ensino para famílias. As igrejas precisam criar um departamento de família. Isso quer dizer, pessoas que sejam vocacionadas e treinadas para poder assistir juntamente com a pessoa do pastor aqueles que precisam de auxílio. Então elas precisam ser vocacionadas e treinadas, e isso envolve cursos para dar suporte, né? Como eu já havia dito, junto com o pastor da igreja. As famílias que precisam ser ensinadas, aconselhadas para viverem de forma harmoniosa e serem exemplo para a sociedade sem Deus. Esse é o plano que Deus tem para as famílias. Uma igreja que trata dos problemas das famílias apenas quando eles surgem e que conta apenas com seu pastor, e o pastor é uma pessoa que Deus colocou, mas ele é apenas uma única pessoa, está negligenciando o ensino preventivo, que é muito mais eficiente do que tratar os problemas quando já estão graves, e ao mesmo tempo não tratará de muitos problemas, já que o pastor sozinho não dará conta do número de problemas. Será como tentar apagar um incêndio usando um pequeno copo, jogando água nesse caso. Então, é preciso se mobilizar em relação a isso. É muito importante que as igrejas se preocupem com isso. Não é possível que na sua igreja não haja pessoas que possam serem colocadas diante desta grande tarefa, pessoas que sejam vocacionadas, vão ser treinadas,
vão ser enviadas para fazer curso, vão comprar literatura, vão estudar sobre isso. E se não tem, é hora de começar a orar para Deus enviar. Porque as famílias precisam de assistência urgentemente. Tanto o casal como os filhos, quando houverem, precisam de treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Para isso, precisam ser ensinados a distinguir o bem e o mal. Esse treinamento precisa ser constante e por toda a vida. Igrejas que investem em famílias da forma correta irão perceber um ambiente mais harmonioso no templo, que será resultado do ambiente do lar de cada família. Eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer a indicação de 2 materiais para casais. Tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo, você depois pode olhar aí na descrição que vai ter o link, mas você também pode pesquisar diretamente no YouTube. Um deles é A Esposa Excelente, da palestrante Marta Pierce. Tá? Essa palestra ela tem 6 vídeos direcionadas para esposas. É uma palestra maravilhosa, eu já assisti essa palestra, tá, com a minha esposa. É uma bênção, é bíblica, ela faz a palestra baseada na palavra de Deus. Então essa é uma das indicações. E a outra indicação é uma palestra minha, com o título Investimentos para um Casamento Saudável. Também são 6 vídeos, porém são vídeos em áudio, ou seja, não aparece imagem, nesse caso a imagem é estática, parada, tá? Mas tem um conteúdo também bíblico no qual você pode aprender. Na minha palestra é tratado o assunto sobre esposa, marido, a vida íntima do casal, enfim. É uma palestra assim que abrange toda essa área, baseada também em Efésios capítulo 5, a partir aí do versículo 22 ao versículo de número 33. E tem a palestra da Marta Pierce, tá? A Esposa Excelente. Então, procure, pesquise, assista, porque eu tenho certeza que haverão resultados para a glória do nome de Jesus. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, ou seja, com um único cônjuge, heterossexual entre um homem e uma mulher e indissolúvel, ou seja, para toda a vida. Mateus 19, do 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, então ninguém é maior, melhor do que ninguém. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Na palestra que eu indiquei, eu trato disso. Os papéis, o papel do marido, o papel da esposa, isso é importante. E essa lição da Escola Bíblica Dominical, ela vai pontuar muito bem isso. Porque a lição vai falar sobre o marido, vai falar sobre a esposa, vai falar sobre os pais e vai falar sobre os filhos. Vai abranger toda a família. Nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Posso acrescentar aqui o seguinte: o texto bíblico em classe começa da seguinte forma: Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A palavra-chave dessa porção das Escrituras é sujeição, que deve ser feita com temor de Deus. Isso quer dizer com respeito pela pessoa de Deus. Paulo fala da sujeição da esposa para com o marido, mas ela também precisa primeiro ser sujeita a Deus. Paulo fala da sujeição do marido, porque o marido precisa também ser sujeito a Deus para poder cumprir o seu papel de marido. Paulo fala da sujeição dos filhos. Paulo fala da sujeição dos pais, porque também precisam temer a Deus para cumprir o seu papel de pais. Fala da sujeição dos servos, que não está tratando nessa lição, mas que está dentro desse texto também. Fala da sujeição dos senhores. Para ser sujeitos uns aos outros, é preciso ser sujeito a Deus. Essa é a chave de tudo. Quem não tem temor de Deus jamais vai obedecê-lo e por isso não aceitará se sujeitar a alguém. Um dos problemas do lar é o autoritarismo e o outro é o hedonismo. O que é isso? O autoritarismo é a busca por governar pela força e muitos maridos entram por esse caminho. Ele impõe o medo e o pavor. Quando chegar na hora dos maridos, de tratar dos maridos, nós vamos falar sobre isso. O hedonismo, por sua vez, é o culto exclusivista e egoísta da felicidade própria. Existem pessoas que casam dizendo, eu quero ser feliz. Ou seja, ele baseia o casamento nele ou nela. E isso vai levar a um fracasso, levar a grandes problemas. Por quê? Porque eu não posso
me casar pensando na minha felicidade. Eu tenho que pensar na felicidade no casamento. Então é uma coisa que precisa ser bom para o casamento no sentido de ser para ambos os lados, não para a minha vida. Então, eu não me caso para ser feliz, eu me caso para fazer minha esposa feliz. Ela não se casa para ser feliz, ela se casa para me fazer feliz. Nós nos casamos primeiro para servir ao Senhor e depois para servir um ao outro dentro do casamento. Tópico de número 1. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia. O que é uma analogia? É algo que aponta a semelhança referente ao marido. Subtópico de número 1. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então existe aí uma sequência. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Está em Efésios capítulo 5, versículo 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Efésios capítulo 5, versículo 29. Então, assim como Cristo lidera a igreja e visa o seu bem-estar, assim o marido deve liderar sua casa também visando o seu bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Então, eles acham que esse sistema é um sistema opressor. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, mas eles acham isso. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. João 13, 34, 35 diz, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Durante as lições nós já batemos bastante nesses versículos. Somos conhecidos como discípulos de Jesus se tivermos amor. Então, o marido, ele vai fazer a liderança através do amor. Posso acrescentar o seguinte: os adeptos desse movimento não creem em Deus e não podem entender que a posição da mulher no casamento não está ligada ao autoritarismo, medo, pavor que o homem vai colocar do marido, mas ao propósito de Deus. Então, o marido ser líder do lar não é uma coisa que ele escolheu, foi uma coisa que Deus escolheu. Aprove Deus determinar ao esposo a tarefa de ser a cabeça da esposa, portanto, também da família. Só que esse movimento feminista não compreende isso, porque eles não entendem as coisas espirituais. Tá? Eu não vou nem me ater a fazer grandes explicações sobre esse movimento marxista, porque eu vou perder algum tempo e o tempo aqui vai ser muito precioso para falar de assuntos em relação ao comportamento do marido, ao comportamento da esposa, ao comportamento dos pais, ao comportamento dos filhos, nesse caso. Veja que não foi Adão que determinou isso, e sim o próprio Deus. Quando Adão deu ouvido à sua mulher e desobedeceu a Deus, o Senhor o colocou como cabeça para governar e não para ser governado. Porque Adão, ele foi colocado e ele deu ouvido à mulher e não deu ouvido a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 16, parte B, diz: mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso vem lá do Jardim do Éden, essa questão da liderança. Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden. O governo do lar está sobre os ombros do marido. A princípio, havia ali um modelo mais compartilhado. Mas quando o homem deu ouvido à mulher e que o pecado entra e desobedece a Deus, ele e ela, nesse caso, Deus chama agora o homem para uma responsabilidade, para poder conduzir, para poder liderar, tá?
Porém, esse texto não dá base para ditadura ou autoritarismo por parte do marido. A esposa não é uma escrava, faça isso, faça aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela não é uma escrava à mercê de seus desejos e caprichos. Ainda que em muitos lares existam maridos que procedam dessa forma, se aproveitando da fragilidade da esposa, se aproveitando que às vezes a esposa não teria mais para onde ir se não estivesse dentro do casamento. Existe N coisas que acontecem que muitas vezes o marido se torna um opressor e se garante naquela situação. Ele lidera com pavor, ele lidera através do medo, coloca uma pressão psicológica sobre a esposa, tá? Mas ele não pode fazer isso. Ele é líder, mas ele não tem uma escrava dentro de casa. O marido é uma autoridade no lar constituída por Deus, tá? E quando negligencia isso, ele peca. O homem também não pode ser omisso. Deixar de ser líder dentro de casa e deixar com que a casa seja liderada pela esposa. Ele não pode fazer isso. É claro que nós aqui estamos a todo momento falando de marido cristão e esposa cristã. Nós não estamos falando aqui de homem que não é cristão. Mesmo assim, um homem não cristão, ele também é líder da sua casa. Se a esposa é cristã, ela precisa entender que o marido, ele é o líder. Agora, ele não vai tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Aí a esposa vai entender quando as coisas são para serem realizadas e quando não são, porque o marido pode também querer levar a esposa a pecar. Então, nesse caso, ela não pode estar debaixo de uma submissão quando aquilo ali envolve pecado, tá? Porém, jamais deve exercer essa liderança quem? O marido, de uma forma dominante. A comparação com Cristo como cabeça da igreja revela em que sentido o esposo é a cabeça da esposa. Ele é sua cabeça no sentido de estar vitalmente interessado no bem-estar dela. O marido precisa estar interessado no bem-estar da esposa. O marido é o protetor dela. Todo marido deveria ser o protetor de sua esposa. Protetor significa um abrigo, um amparo, auxílio e socorro. Falando isso, algumas esposas olhariam para mim com um olhar e diriam: mas se protetor é tudo isso, então o meu marido não é um protetor. Então vamos precisar pedir a Deus para trabalhar nesse caso, né? O marido é o protetor dela, tá? Como foi dito. Infelizmente, em muitos lares cristãos, os maridos e muitos deles até obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, são os atormentadores de suas esposas. Eles não são protetores, eles são atormentadores. Mulheres que vivem coagidas, com medo, sofrendo uma pressão emocional terrível. Isso é pecado. E obreiros que agem assim como prática de vida, eles têm essa prática constante de vida. Quando a liderança fica ciente, devem ser afastados de suas funções até aprenderem o que é ser um marido cristão. Porque um obreiro da igreja, ele deve ser modelo. E se ele faz isso com a sua esposa e a liderança toma ciência, advertiu e ele continua fazendo, ele precisa ser afastado de suas funções, porque ele não tem condição nenhuma de ser obreiro da casa de Deus, tá? Ou então esqueça o ministério. Infelizmente vai pedir para sair, ó, eu não posso mais ser, eu vou ficar sentadinho. Por quê? Porque essa não é a conduta exigida. É preciso ler 1 Timóteo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, tá? 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13, e Tito, capítulo 1, versículo 6 a 9. Por falta de tempo eu não vou poder ler, mas tem boas explicações que poderíamos dar, aplicações que poderíamos dar em relação a esse texto aqui, tá? Que exemplo eles estão dando para os membros? Porque às vezes o assunto vaza, né? Eles ficam cientes disso, né? O que uma esposa que sofre isso pensa vendo seu marido atuando na igreja como se nada estivesse acontecendo? Além dela sofrer um terror psicológico dentro de casa, ela sofre um terror psicológico na hora do culto. Porque tá lá o marido com o microfone na mão, dando uma como se tudo estivesse bem, mas ele maltrata a esposa dentro de casa. Alguns até batem na esposa. Isso é terrível. Tá? Tem agressão até física, e nós sabemos que isso pode gerar casos de polícia. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque esse assunto é extenso, tá bom? É claro que nós, como cristãos, queremos fugir do escândalo,
Mas quando eu disse que pode virar caso de polícia, é porque há casos que se tornam bem graves. E o único meio que a esposa tem de proteção, às vezes, é recorrer a isso. Esperamos que ninguém precise recorrer a isso e que os maridos tomem consciência do seu papel de protetor. Não atormentador, espancador, como a Bíblia recomenda que ele não seja. Enfim, precisamos pensar bastante sobre isso. O padrão de liderança para o marido é Cristo, que, como cabeça da igreja, é seu salvador. O marido, como líder, deve ser o exemplo em tudo: oração, leitura da palavra, tratamento e etc. O marido, ele é o líder da família, mas precisa fazer essa liderança, realizar essa liderança através de quê? Através de Cristo e usando o quê? Amor. Bom, se é através do amor, o subtópico de número 2 vai tratar o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. É uma liderança baseada no amor, nesse caso. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25, parte B. É um amor sacrificial. Às vezes as esposas acham que a palavra submissão é bem pesada. Nós vamos chegar lá. Mas o marido, ele precisa amar a esposa de modo sacrificial, como Cristo fez com a igreja, tá? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, um amor desinteressado. Porque a igreja não tinha. Quando Cristo morreu, Deus nos amou antes de nós estarmos na presença dele. Então nós não tínhamos nada para oferecer e ainda não temos, porque tudo que fazemos para Deus é por meio da graça dele, é por meio do que ele fez por nós. Então nós apenas somos gratos por tudo que ele fez, tá? Então o amor de Cristo é altruísta e incondicional. Ele ama independente do que nós somos. Porque se ele fosse olhar para quem eu sou, para me amar, eu não teria o amor dele de forma nenhuma, porque ele não me ama porque eu mereço. Ele me ama porque ele quer me amar. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores, culpados, condenados ao inferno. Aí Cristo morre e aquele que vem a Cristo recebe o quê? Vida. Recebe o quê? Perdão de seus pecados. Não tem mais a culpa, está livre da culpa. E ainda recebe direito de vida eterna porque é colocado na família de Deus. Oh, Jesus, só Jesus poderia fazer isso. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do quê? Do amor. Como um ímã puxando. O amor nos puxou. E não por ameaças ou imposição autoritária. Então o marido que lidera por imposição e ameaça, ele não faz com amor. Então ele não está tomando Cristo como modelo. Cristo não é exemplo para ele, nesse caso. João 15, versículo 12 e 13 diz: 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do quê? Do amor. Então ele lidera com amor. Eu posso acrescentar aqui o seguinte: a palavra que caracteriza o papel do marido é amor. A que caracteriza o papel da esposa é submissão e respeito. Mas veja bem, olha o peso aqui da questão do marido. Hernandes Dias Lopes diz que a ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas em seu amor. O marido não sai por aí se vangloriando: eu sou uma autoridade. Não. Ele não precisa fazer isso e nem deve fazer isso. A esposa deve reconhecer isso espontaneamente, tá? Porque Deus disse que ela precisa reconhecer. O conceito de autoridade nas escrituras não tem a ver com poder, domínio e opressão, como lá fora, né, no mundo. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor. O marido desempenha o seu papel com amor. E ele desempenha o seu papel servindo a sua esposa, através do que Deus ordenou para ele. Primeiro nós servimos a Deus, obedecendo aquilo que ele determinou. E ao mesmo tempo estamos servindo a esposa, e a esposa está servindo ao marido. Nós somos servos um dos outros. Deus está dizendo que os maridos precisam amar sua esposa de forma sacrificial.
Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que os maridos devem estar prontos a se sacrificar em favor de suas esposas. E agora? Você, marido, está pronto para isso? Você está pronto para proteger a sua esposa nesse nível de se sacrificar por ela? Geralmente o que nós vemos é muito egoísmo, de ambos os lados, mas como eu estou falando para o marido agora, está direcionado para nós. Você é um protetor, você se preocupa em proteger? Ou você é aquele marido que sai com a sua esposa na rua, deixa ela para trás e vai embora? Entendeu? Não, a sua esposa tem que estar ao seu lado, no canto. São hábitos que a gente adquire, a gente aprende. Às vezes a gente fica um pouco desapercebido, mas daqui a pouco a gente lembra de novo, colocar no lugar certo. Como é que você procede? Você estaria pronto para tomar a frente dela, para protegê-la? Então é preciso entender isso. Maridos e esposas, esse é um amor no qual a personalidade toda está envolvida. Não apenas emoções. Tem gente que baseia o seu relacionamento em emoções. Ah, se eu sentir, eu fico com ele. Se eu não sentir, eu vou embora. Se eu sentir, eu fico com ela. Se eu não sentir, a hora que eu não sentir mais, eu vou embora. É? Então vamos aprender um negócio aqui sério. Mas também está envolvida a mente e a vontade. Elas se expressam. Uma vez que o casal se ame, o amor nasceu, né? Preciso avançar no compromisso de cultivar esse amor. É uma decisão. Amar passa a ser uma decisão depois que o amor nasceu e eles ali fizeram a aliança do casamento. Então não é mais uma coisa de eu sentir e deixar acontecer. Não, 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 não. Agora é uma decisão. Eu decidi continuar amando. E quem decide continuar amando recebe graça de Deus para ir em frente. Somos imperfeitos. Vamos falhar. Mas Deus nos ensina. E às vezes podemos ter tropeçado, mas Deus nos ensina, nos coloca no caminho e agora precisa ir até o final. E é assim que Deus faz. Aqui o termo no grego é agapão, usado para amar, tá? Que expressa o amor desinteressado. Um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal. Quanto tem custado para alguns maridos o bem-estar da esposa? Às vezes o marido fica cansado, fadigado, mas ele está ali tentando servir. E isso é agradável a Deus. É agradável a Deus, dentro do que Deus estabeleceu. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isto que agapão implica, o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses à necessidade de sua esposa. E, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Então, sujeitai-vos uns aos outros, Efésios 5, 21, o marido aqui também está se sujeitando à esposa, porque ele está servindo a ela. Então isso é importante. Não pensar só em si. É importante. Qual foi a vez? Qual foi a vez? Você, marido, está sempre sendo servido pela esposa. Vai lá, ela vai lá, prepara sua comidinha, coloca. Qual foi a vez que você teve uma atitude de fazer ao contrário? Não, peraí, esposa, você já fez a comida, mas hoje quem vai te servir sou eu. É uma atitude prática. Você já fez isso na sua vida? Você pode perguntar para minha esposa se eu já fiz. Aí você fica à vontade. Pode chamar ela no cantinho e pergunta para ela. Porque para ensinar a gente tem que viver aquilo que a gente está falando, é claro. Então você pode fazer essa pergunta, não tem nenhum problema. Mas você já tentou fazer isso? Ou você pensa que tudo para você tem que ser primeiro? Primeiro você e depois ela. Então pense com amor, tá? Porque o amor é um elemento primordial dentro da liderança do marido. Subtópico de número 3, nós vamos tratar do cuidado do marido à esposa. Volto a dizer, tenha paciência, essa lição talvez fique um pouco maior, mas às vezes você senta, assiste um filme de 1h40, 2 horas e não reclama. Então vá até o final, é importante, vai ser bastante importante você ir até o final. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, Efésios 5, 28, parte B. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável, não tem nenhum problema mental, cuida do seu próprio corpo, Efésios 5, 29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais. Não é só botar comida dentro de casa. Como tem gente que pensa que a esposa é um cãozinho. Vou usar um termo aqui
bem suave. Ele pensa que a esposa é um cãozinho, que vai lá, colocou comida para o cãozinho, deixa ele lá no canto. Não. Não é apenas prover, nesse caso, provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras coisas que o marido precisa prover para a esposa. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público como em particular. Isso é muito interessante. Muito interessante. Tem maridos que, para poder manter a boa imagem, do lado de fora eles tratam a esposa assim, mas em casa ele trata muito mal a sua esposa. E isso é muito triste. Sabe por quê? Porque ele está enganando ele mesmo, ele se preocupa com a conduta dele do lado de fora, mas se esquece que Deus está vendo ele dentro e fora. A reputação, ele se importa muito com a reputação lá de fora, mas Deus está vendo ele. Então não adianta nada, não podemos fazer para os homens, temos que fazer diante de Deus. Eu não sirvo homens, eu sirvo o Senhor. Você não serve homens, você serve o Senhor. Então não adianta nada você querer esconder dos homens algo que Deus está vendo e que você não quer se arrepender. E Deus está dizendo, arrependa-se. Arrependa-se desse procedimento, dessa conduta. Isso é importante. Então tem que ser em público e também em particular, a mesma coisa a esposa, da mesma maneira, tá? De modo permanente enquanto ambos viverem, Mateus 19:6 e Colossenses 3:19. Efésios 5:28, na Almeida Revista Atualizada, diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eu gostaria de falar algo aqui interessante sobre isso. Não significa que deve amar suas próprias esposas assim como amam seus próprios corpos. Vai mais do que isso. Lá o comentarista fala assim, mas isso vai um pouco além. Olha o que significa. Mas devem amar suas próprias esposas como sendo seus próprios corpos. É diferente. Não como, e sim sendo. Porque como é uma comparação. E eu posso aumentar ou diminuir o grau. Mas sendo não é comparação. É o meu corpo. Então eu preciso amar minha esposa como amo o meu próprio corpo. Cuidar da minha esposa como cuido de mim mesmo. Gênesis 2:24, na Almeida Revista Atualizada, diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando o marido faz o bem à sua esposa, está fazendo bem a ele mesmo. E quando faz mal à sua esposa, está fazendo mal a ele mesmo. A mesma coisa acontece em relação ao que a esposa faz com o marido. Eles são uma só carne. Podemos notar que o marido cristão deve ser o exemplo em tudo para sua esposa. Não só no cuidado, ele deve cuidar também da vida espiritual de sua esposa. Em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz que a igreja é sacerdócio real. Todos os cristãos são sacerdotes, mas no lar, o marido tem o dever de exercer o papel de responsável espiritual. Volto a dizer, estamos tratando de marido cristão, tá? Por sua esposa e filhos. Ele busca a santificação deles, dando exemplo de uma vida santificada. Ele se mostra como exemplo e exercendo assim influência espiritual sobre sua esposa e filhos. Concordo com Hernandes Dias Lopes quando diz que o marido que maltrata a esposa é nécio. Ele machuca a si mesmo ao ferir a esposa, ainda que não perceba isso. O marido pode abusar da esposa da seguinte forma: sendo rude, não dedicando tempo para ela, atenção, carinho, ou usando palavras e gestos grosseiros para feri-la ou sendo infiel a ela. O marido não deve descuidar da esposa. Muitos maridos estão envolvidos em diversos compromissos no seu dia de trabalho e em casa estão ocupados com televisão, internet, ou às vezes estão conversando com amigos. Há maridos que querem viver vida de solteiro. Você é casado. Se você queria a vida de solteiro, não deveria ter se casado. Mas já se casou, agora vamos até o fim, em nome de Jesus. Efésios 5:29, na Almeida Revista Atualizada, diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Esse texto explica que quando o marido e a esposa entendem que eles são uma só carne, o resultado será o cuidado de todas as formas um com o outro. Lembrando que está sobre a responsabilidade do marido dar o exemplo desse cuidado. Isso não significa que a esposa não tenha que cuidar do seu marido,
Mas o exemplo, ou seja, deve partir do marido. A iniciativa de dar os exemplos de cuidados. Então, está com o marido isso. E o modelo desse cuidado é como Cristo faz com a igreja. Isso é maravilhoso. Você, marido, sente-se cuidado por Cristo? Por isso que não pode se exigir de um marido não cristão isso, porque ele não tem relacionamento com Cristo. Então, faça o mesmo por sua esposa. E se você é cristão e não se sente cuidado por Cristo, sua comunhão com Deus, seu relacionamento não está bom. Então a gente precisa tratar disso, pedindo a Deus graça para podermos estar em comunhão com Ele. É importante mostrar que esse exemplo de cuidado, e o marido como sacerdote do lar, todos os cristãos são sacerdotes, mas o marido como líder espiritual do lar, sendo sacerdote, ele tem que ser exemplo de ler a Bíblia, ele tem que ser exemplo de oração. Às vezes a esposa não vê o marido lendo Bíblia, a esposa não vê o marido orando, a esposa não vê atitudes de piedade do marido, e aí depois ele quer esperar uma vida com Deus da esposa. Ah não, mas você tem que ter vida com Deus, você tem que orar, você tem que buscar. E você, marido? Como é que está a sua vida com Deus? Não adianta cobrar aquilo que você não vive, tá? Este conceito de matrimônio não deve ser jamais perdido de vista por aqueles que vão sendo unidos pelos laços do matrimônio cristão. É um conceito que não pode ser perdido, é por isso que tem que ser ensinado, sempre. A igreja envolvida com palestra, com cursos, com eventos, tudo é voltado ao ensino para os casais. O esposo a cada dia deve perguntar a si mesmo: meu amor por minha esposa revela as características do amor de Cristo por sua igreja? Essa é uma pergunta difícil de se fazer para nós maridos. Será que o meu amor como marido para com a minha esposa tem as características do amor de Cristo pela igreja? Sem dúvida é uma grande responsabilidade. As esposas às vezes pensam que não, ser submissa. Olha aqui o que está na conta do marido. E Deus está olhando. Os esposos devem amar suas esposas pelo que elas são. Um amor altruísta, desinteressado. E também deve amá-las a ponto de ajudá-las a tornar aquilo que devem ser. O marido precisa contribuir com o crescimento espiritual da esposa. É responsabilidade dele como líder. Assim como o pastor tem responsabilidade de ali também estar atuando no crescimento espiritual das ovelhas no qual ele é pastor, o marido também precisa cuidar do crescimento espiritual da esposa. Ele está envolvido com isso. Então, entendemos nesse tópico sobre a questão do cuidado do marido para com a esposa. Aqui é um resumo, mas deu para entendermos muito bem como nós, maridos, devemos proceder. Síntese do tópico 1. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Tópico 2. A conduta da crente como esposa. Falamos do marido, agora vamos falar da esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Então, o marido como Cristo é a esposa como a igreja. Subtópico de número 1. O conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5:21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Da esposa aos seus maridos, 5:22. Dos filhos aos seus pais, 6:1. Dos servos aos seus senhores, 6:5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, 5:24 de Efésios. Então, a submissão da esposa, ela deve ser como a igreja está sujeita a Cristo. O modelo é a submissão da igreja a Cristo. Ela precisa ter isso em mente para obedecer a Deus. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária. A esposa não é uma escrava. Não é uma sujeição irracional, mas é uma sujeição voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Ah, pastor, mas o meu marido não me trata com amor. Ele não cuida de mim. E mesmo assim eu devo ser submissa a ele? Sim. Sabe por quê? Porque a submissão, ela é pedida, requerida por Deus. Não é uma coisa que você vai fazer porque o marido merece. É uma coisa que você vai fazer porque Deus estabeleceu. Se a esposa o faz, mesmo que o marido não tenha uma conduta que deveria ter, ela está em obediência com Deus. E isso faz com que Deus lhe dê graça para seguir em frente.
O maior problema que os casais têm é: ah, minha esposa não está fazendo a parte dela, eu também não vou fazer a minha. Ah, o meu marido não está fazendo a parte dele, eu também não vou fazer a minha. Mas acontece que temos que olhar primeiro para o que Deus determinou. Então eu não estou servindo ao meu marido, a esposa não está servindo primeiro ao seu marido, eu não estou servindo primeiro à minha esposa. Eu estou servindo primeiro ao Senhor. O que eu faço para minha esposa é em obediência ao que Deus determinou. O que a esposa faz para o seu marido é em obediência ao que Deus determinou. Então, independente se a esposa está fazendo, se o marido não está fazendo, se um ou outro não estão fazendo, o que vai importar é o que nós estamos fazendo dentro do que o Senhor estabeleceu. Agora, eu usar como desculpa não fazer aquilo que Deus estabeleceu, porque a outra parte não faz, eu vou estar entrando pelo mesmo caminho que ele entrou, ou que ela entrou, tá? Então, isso é importante frisar aqui. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta de submissão, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Se a sujeição é com base no que a igreja se submete a Cristo, não existe nada aqui que seja depreciativo. Eu quero acrescentar o seguinte: a palavra no grego usada para submissão é upotasso. Eu falo sobre isso na palestra Investimentos para um Casamento Saudável, que eu falei no início da aula aqui, para procurar no YouTube, né? Que são 6 vídeos no qual eu trato sobre investimentos para um casamento saudável. E significa sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém. Essa palavra significa isso. É uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Podemos notar que em Gênesis 2,18, na Almeida Revista Atualizada, diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa submissão também não é incondicional. A mulher não vai ser submissa em tudo. Esse tudo, ele tem um limite, tá? Assim como só devemos obedecer às autoridades, patrões, às lideranças de nossa igreja, nossos pais, se o que eles pedem não for contra o que a Bíblia diz, da mesma forma a esposa só deve ser submissa ao marido em tudo aquilo que não for contrário à palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9, na Almeida Revista Atualizada diz, versículo 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, Paulo falando. Versículo 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Por isso a mulher é uma auxiliadora, por isso a mulher é uma ajudadora. Ela foi criada por causa do homem para o propósito que Deus tem. Agora, a mulher não é inferior ao homem, mas dentro dos papéis que Deus estabeleceu, Deus criou a mulher com um propósito para ajudar o homem. Podemos notar que esses 2 versículos falam da origem da mulher e do propósito de Deus para ela. A mulher aqui deve pensar em como ela deve fazer para cumprir o propósito de Deus no casamento. Quando a esposa se empenha a isso, ela alegra ao Senhor. E ela vai se sentir alegre também. Por quê? Porque ela vai estar em perfeita comunhão com Deus. Quando eu estou em perfeita comunhão com Deus, eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, eu me sinto realizado. A esposa da mesma forma, tá? Isso não quer dizer que a mulher é inferior ao homem, mas que tem um papel próprio dentro do casamento. A mulher foi formada para ser uma auxiliadora do homem. Essa palavra fala do papel de ajudar e socorrer. O homem precisa de muita ajuda e de muito socorro, tá? Mas a mulher não pode usar a questão dela ter sido dada para ajudar e socorrer e passar a liderar. Aí ela está usurpando poder. E ela vai ter problemas com isso, com Deus, principalmente. A mulher é uma auxiliadora apropriada. A palavra idônea é uma auxiliadora apropriada. Nenhum homem com outro homem ou uma mulher com outra mulher cumprem esse propósito. Então, combinando a palavra submissão com auxiliadora, encontramos a seguinte definição: a esposa é alguém com atitude voluntária em cumprir suas responsabilidades ajudando seu esposo. Essa submissão é praticada por amor, pois a esposa deve ser submissa ao marido da mesma forma que ela é submissa a Cristo. Ah, eu tenho dificuldade de ser submissa ao meu marido. Então você também tem dificuldade de ser submissa a Cristo, tá? Aqui existe uma ligação entre a obediência da esposa a Cristo e ao marido. Esposas que não são submissas a Cristo não serão submissas ao marido, pois a submissão ao marido é reflexo de sua submissão a Cristo. Esposas que querem
Esposas, querem saber se vocês são submissas de verdade a Cristo? Faça uma análise de como está a vossa submissão a seu marido. O que mede a submissão da esposa a Cristo é a forma como ela obedece a seu marido. E a base de como ela deve obedecer seu marido é a mesma que ela obedece a Cristo. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias de sua vida e pavimenta o caminho do amor do marido por ela. Porque quando a mulher ela obedece o que Deus determinou de submissão, o marido ele vai ter ali muito mais oportunidade para demonstrar o amor por ela. Não que se ela não demonstre, não que se ela não for submissa ele não tenha que demonstrar o amor, mas isso vai contribuir bastante também. Pastor, eu tenho sido submissa e mesmo assim meu marido não tem demonstrado devido amor. Isso é uma coisa que Deus vai tratando. É uma coisa que você não tem como resolver. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus estará cuidando do seu coração, porque você está cumprindo aquilo que Ele determinou. Muitas esposas com mais idade e tempo de casamento deixam de cumprir o que Paulo recomendou na carta a Tito. Tito capítulo 2, versículo 3 a 5 diz o seguinte, na Almeida Revista Atualizada. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Tem um bom comportamento. Não caluniadoras. Tem muitas mulheres que entram por esse caminho. Fazem fofoca, fazem calúnia, porque falam aquilo que não é verdade. Não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem. 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Que modelo as moças, as recém-casadas, mais jovens, têm das irmãs com mais idade? Tem muita irmã com mais idade dando um péssimo testemunho. Tem que ver como é que elas tratam os seus maridos na frente dos outros. É terrível. A gente fica triste de ver. É horrível, horrível. É muito triste, é lamentável. Tudo isso porque falta essa instrução. Então é por isso que a igreja tem que ser ensinada. Tem que se bater nessa tecla direto. Não é uma coisa que vai se falar só quando tiver problema de casal, não. Tem muito casal com problema sem que a igreja saiba. Sem, às vezes, que o líder saiba. Então é preciso ensinar, porque aí entra a prevenção. É igual quando se previne contra câncer. Câncer de mama, câncer de próstata. Não espera aparecer. A prevenção, é importante isso. Versículo 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E muitas vezes é difamada, até pelos maridos não cristãos, que não vê um bom testemunho da sua esposa. E poderia ter uma colaboração das irmãs com mais idade. Tem irmãs com mais idade que têm bom testemunho, mas existem irmãs que não têm. E elas não são um exemplo, elas são um mau exemplo. Concluímos que a esposa que compreende o seu papel de submissão de acordo com as normas das Escrituras encontra realização completa em seu marido. Subtópico de número 2. A condição da mulher cristã. Em Cristo a mulher ganhou uma nova posição, porque olha a situação que a mulher tinha. Eu quero começar aqui com um comentário ainda fora da revista. Os povos antigos davam pouquíssimo valor às mulheres. Essa discriminação era tamanha que elas não eram vistas como pessoas, e sim pertenciam ao pai enquanto solteiras, e depois do casamento ao marido, eram tratadas como uma propriedade. Essa era a condição das mulheres pelos povos antigos. Cristo veio colocar a mulher no seu devido lugar, de acordo com o plano e o projeto de Deus. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem, como eu já disse. Gênesis 31, 14 e 15. Posso acrescentar o seguinte: os judeus também pela manhã, eles rendiam graças a Deus por não serem um pagão. Olha só como é que os judeus oravam pela manhã. Eles davam graças a Deus. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou um pagão, um escravo e nem nasci mulher. Porque ser mulher era vergonhoso para eles. Os direitos legais das mulheres simplesmente não existiam. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Posso acrescentar o seguinte: a prostituição era parte essencial da vida grega. Demóstenes, um orador e político de Atenas, disse: temos prostitutas para o prazer. Olha como é que eles viam as mulheres. Concubinas para o sexo diário. Concubinas era um tipo secundário de esposa, mas era inferior a uma esposa completa, e geralmente era uma escrava.
e esposas com propósito de ter filhos legítimos. Então, para a orgia, eles recorriam às prostitutas. Para o sexo diário, às concubinas. E as esposas só tinham vida sexual quando eles pensavam em ter filhos. Ou seja, praticamente nunca, tá? Isso era a sociedade grega. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos enquanto eles buscavam prazer fora do casamento. Isso na sociedade grega. Agora, na cultura romana, o mesmo se repetia. Enquanto entre os judeus o pedido de divórcio, como eu já disse, era apenas pelo marido, na sociedade romana, no dia do apóstolo Paulo, quem se divorciava mais eram as mulheres, chegando a ter vários maridos. Inclusive, sabe-se de história de mulheres que saíam de madrugada, casada com homens de poder, saíam de madrugada, passavam a noite toda na orgia e voltavam pela manhã. Não havia fidelidade conjugal naqueles dias. É nesse cenário histórico e cultural que o apóstolo Paulo escreve Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33. Na verdade, a carta toda, mas nesse cenário, a situação era essa como está aqui. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3, 28 diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas. O que é paradigmas? Um exemplo que serve como modelo, um padrão. Cristo quebrou esse padrão de diferença, o homem ser mais do que a mulher. Então ele quebrou esse paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Está em João capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5,13. Diante de Deus, diante de Cristo, homem e mulher são iguais. Agora, os papéis são diferentes. No mundo antigo, a mulher era tida como uma propriedade, como um objeto. Em Cristo, a mulher é tida como uma serva, como uma filha. Então não há diferença nesse aspecto. A diferença está nos papéis. E isso é importante salientar aqui. Subtópico de número 3. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, desinteressado. Efésios 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Efésios 5:22, porque o marido é exemplo nesse caso. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Efésios 5:33. Isso não quer dizer que se o homem não se comportar, a esposa está livre de reverenciar o marido. Não é isso que o texto está dizendo, tá? Ela precisa reverenciá-lo. Só que quando ele faz isso, ele colabora. Ele pavimenta o caminho, nesse caso. Aí agora é o marido pavimentando o caminho. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Em 2 Samuel capítulo 6, encontramos um exemplo de desrespeito da esposa Mical com o rei Davi, seu esposo. Isso trouxe consequências para Mical, pois ela não teve filhos até o fim de sua vida. Mical vê Davi dançando, trazendo a arca do Senhor, e ela despreza ele no seu coração. E depois, à parte, ela chama, ela fala com ele e repreende Davi. Só que Davi, ele mostra para ela que o que ele havia feito não estava errado. E Mical, ela se esqueceu de quem Davi era. Davi era um rei. Davi era um rei colocado por Deus. E Davi era um homem de guerra. Davi não poupava seus inimigos. Mas ele não tomou nenhuma atitude com Mical. Ele apenas disse para ela o que ele estava fazendo e continuaria fazendo. Para o Senhor, ele continuaria fazendo. E o texto faz questão de frisar. E ela não teve filhos até o final de sua vida. Se ela já era estéril antes do que ocorreu, o texto não vai dizer. Mas uma coisa eu sei. Ela ficou sem filhos até o final de sua vida. Se era estéril, continuou estéril. E se não era, ficou a partir daquele momento. Por causa do quê? Por causa do que ela havia falado. No passado, ela até ajudou Davi, ajudando ele a livrar-se da morte. Mas naquele momento, ela desrespeita gravemente o rei Davi. Podemos aqui falar de alguns princípios em relação à esposa respeitar seu marido. E essa parte aqui é muito importante. Primeiro, a mulher deve respeitar a posição espiritual que Deus deu ao marido.
Isso tudo que eu estou falando aqui está a parte da lição, mas colaborando, contribuindo com a lição. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: quer, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, em primeiro lugar, a esposa precisa respeitar a posição espiritual que Deus deu ao marido. Foi Deus que colocou o marido como líder espiritual da casa. Ah, o meu marido não é cristão, mas ele é líder. Ele não é o líder espiritual, mas ele também é líder. Precisa ser respeitado. Só não deve ser respeitado se ele está induzindo você a pecar. Segundo, a mulher deve se comportar de forma conveniente com seu marido. Quando uma mulher faz o seu marido de ridículo, o que é isso? Digno de risos. Ou quando ela corta sua fala. Ou quando ela fala ou responde no lugar dele sem estar autorizada. Às vezes numa conversa, alguém está falando, a mulher passa por cima e responde no lugar do marido. Ou quando ela usa de ironia, sarcasmo. Ou quando ela é impaciente, irritada, geniosa, ou coisas semelhantes a essas, ela está se portando de forma desrespeitosa ao seu marido e não está demonstrando amor para com ele. Isso é importante dizer aqui. Existem esposas que gritam com o marido no meio da rua para todo mundo ver, ou podem gritar em casa também com o marido. Isso é muito feio, isso é desrespeito à posição que Deus colocou, que deu ao marido. Existem esposas que fazem sinais, como é que é? Olha a hora, vem! Como se o marido estivesse à disposição dela, não, ele é o líder. Isso não é atitude de esposa, cristã principalmente. Não pode agir desse jeito. Isso desagrada a Deus, isso entristece o Espírito Santo. Isso mostra que a esposa não está cumprindo o seu papel. E é importante salientar isso. Quando ela age assim, ela é egoísta, pois trata o marido como ela quer e não como Deus determinou. Ah, eu faço como eu quiser. Então você não é serva. Não teve o momento do marido ouvir aqui na aula? Agora é o momento da esposa. Você não é serva. Se você age assim, você não é serva. Você está servindo a você, não a Deus. Você está se enganando. Está pensando que está servindo a Deus, mas não está. Tá? Isso é desobediência a Deus. Isso é pecado. Provérbios 21, 19, na Almeida Revista Corrigida, diz: melhor é morar numa terra deserta. Você pode abrir lá, Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. É melhor morar numa terra deserta. Terceiro, uma mulher, para corrigir ou repreender o seu marido, deve fazer isso com respeito. Então, nós estamos colocando aqui alguns princípios que a mulher deve ter em relação a respeitar seu marido. Deve respeitar a posição espiritual, deve comportar-se de forma conveniente, deve corrigir ou repreender seu marido quando for necessário, mas fazer isso com respeito. Em termos bíblicos, a repreensão chama a atenção de alguém quando deixa de atentar para o que é correto. Isso é repreensão. Isso não é tratar com grosseria. E a correção nos chama de volta para o caminho da obediência. Colossenses 4,6, na Almeida Revista Corrigida, diz: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Essa palavra agradável ajuda a pessoa a receber e acolher o que está sendo dito. Se a esposa não tiver respeito, o marido não vai receber a palavra de forma nenhuma. E ele pode até não falar nada, mas ela vai estar desrespeitando a ele. Essa deve ser a atitude da esposa quando tiver que corrigir ou repreender o seu marido. Eu já expliquei aqui o que é repreender e o que é corrigir. Em quarto lugar, existem consequências sérias para as esposas que desrespeitam os seus maridos. Então, há consequências sérias para as esposas que desrespeitam os seus maridos. Nesse caso, o esposo pode dizer a ela que ela precisa refletir no que está fazendo. Ele pode. Se ela está faltando com respeito, ele pode dizer: olha, você precisa refletir no que você está falando, no que você está fazendo. E ela não pode ficar irritada ou falar asperamente ou até aumentar o tom de voz, pois o marido, na posição de líder espiritual que tem, está tentando ajudar a sua esposa a cumprir o papel dela. E se ela for temente a Deus e humilde de coração, reconhecerá seu erro e mudará sua postura. Quando a esposa não demonstra respeito para com seu marido, ela acaba influenciando seus filhos a fazer a mesma coisa. E isso pode entristecer, tá? Isso pode entristecê-lo bastante, quem? O marido. Ao ponto de retirar dele toda a motivação de fazer as coisas dentro de casa, de ajudar a esposa,
de cumprir o papel dele, por ser ele o líder espiritual do lar. Inclusive, ele pode ficar paralisado, envergonhado e não queira tomar responsabilidade. Provérbio 12, 4, na Almeida Revista Corrigida, diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Sabe o que é isso aqui? É como câncer. Tem esposas que o marido vai fazer alguma coisa, você nunca sabe fazer nada, você nunca faz nada direito, eu que preciso fazer tudo. Isso não é forma de você falar com o seu marido, não. De forma nenhuma. Ainda que ele não consiga alcançar o seu objetivo, você precisa ter respeito com ele. Quando você falta com respeito com o seu marido, você está faltando com respeito ao próprio Deus, porque foi ele que determinou você ter respeito ao seu marido. Veja que há um equilíbrio perfeito aqui. Primeiro o marido recebeu a parcela dele, agora a esposa recebe a parcela dela. Então a esposa não pode agir desse jeito, dizer que ele nunca sabe fazer nada, e às vezes fala isso na frente dos filhos, e os filhos assistem aquilo. Prosseguindo. A reverência denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. Aqui estou falando da revista. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia. Homens precisam de apoio de suas esposas. Isso motiva eles. Aprenda esse segredo. É um segredo. Então receba ele, tá? E o ajuda em sua tarefa de liderar. Se a mulher é submissa, fica mais fácil para o marido liderar. E aqui eu não estou falando de ser autoritário, mas tem mulheres que não gostam desse negócio do marido liderar. Não, eu não aceito. Eu não recebo ordens de ninguém, não é ordens. Ele recebeu de Deus a orientação de liderar o lar. As coisas é feita com acordo, sim, mas ele é o líder do lar. Significa que a esposa participa das decisões, olha aqui, ó. Em família, porém não procede como opositora. Não, eu sou contra, eu não aceito. Nem desautoriza a autoridade do seu marido. Diante da casa, diante dos filhos. Ela não faz isso. Por fim, posso encerrar esse tópico com perguntas que vão lhe ajudar, esposa, a saber se você falta com respeito ao seu marido. Vamos lá. Seu marido pode contar com você quando não está em casa para você fazer algo que ele lhe pediu? Você sente-se interessado em realizar o que ele pediu? Você fala mal do seu marido diante de outras pessoas? Você contradiz seu marido diante de outras pessoas? A esposa, ela pode, de repente o marido ter uma conduta até na criação dos filhos, e ela pode até ver que aquilo, ele está se excedendo, mas ela não vai fazer essa correção na frente dos filhos. Ela vai chamar ele à parte depois. Ela não pode também corrigir alguma atitude que ele faz na frente dos outros, tá? Você compara seu marido com outros homens? Ah, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Ah, o meu irmão, ah, o meu irmão, ah, fulano. Não, não faz isso não. Seu pai é o seu pai. Seus irmãos são seus irmãos. Seu marido não é seu pai. Seu marido não é seus irmãos. Seu marido não é outros homens. Também o marido também não pode comparar a esposa à mãe. A minha mãe, minha mãe. Sua esposa não é sua mãe. Sua mãe é sua mãe. A minha mãe fazia assim. A sua mãe, mas a sua esposa não é a sua mãe. Tá? Isso é importante o homem também entender. Às vezes o marido começa com essas histórias porque a minha mãe fazia assim, porque a minha mãe colocava aqui, porque a minha mãe fazia desse jeito. Ah, o ingrediente da minha mãe. Ei, a sua esposa não é sua mãe. Se a sua mãe fazia, se você tá com saudade da comida da mamãe, vai lá na casa da mamãe e pede para ela fazer para você. Mas não compare a sua esposa com a sua mãe. Não compare o seu marido com seu pai, com seu irmão, com alguém que você admira. Não faça isso, tá? Você menospreza as coisas que você pede para ele fazer para você? Já foi dito. Você nunca sabe fazer nada. Tudo que você faz está errado. Aí não tem homem que queira fazer nada para a esposa mesmo. Às vezes a casa está cheia de reparo para fazer. Ele fala, não vou fazer. Tudo que eu vou fazer, toda iniciativa que eu tenho, ela tem alguma coisa para falar contrária. Ela tem sempre um defeito para poder colocar. É a mesma coisa. A esposa vai lá, prepara comida toda vez que ela prepara as coisas para o marido tem sempre alguma coisa para falar contra a comida que a esposa fez. Qual é a esposa que tem motivação para fazer isso para o marido? As coisas para o marido. Qual é o esposo que tem motivação para fazer para a esposa? Nós temos que receber elogio. Se não foi feito do jeito que você esperava, espere que no momento, depois pode ser que melhore em outra oportunidade. Os elogios, o elogio motiva. As críticas abafam, tiram o interesse, tá?
Você trata o seu marido com tanto respeito como você trataria o seu pastor, amigos e irmãos em Cristo? Já pensou nisso? Experimente. Você ameaça, intimida ou manipula o seu marido? Tem mulheres que manipulam o marido. Não, eu não manipulo não, eu não obrigo ele a fazer nada não. Mas também se ele não fizer vai ter briga. Você fica de cara feia. Ele fica de castigo. Você sabe do que eu tô falando, né? Castigo. Fica de castigo. Então, ele faz. Ele acaba fazendo, mas isso é manipulação. Deus vê a motivação do seu coração, esposa. Cuidado com isso que você anda fazendo, tá? Ele acaba sempre fazendo o que você quer. É manipulação. Isso é manipulação. Ele pode ter o direito de dizer uma hora que não vai fazer, que não quer fazer. Qual é o problema disso? Você não pode manipular o seu marido, tá? Você realmente mostra respeito ao seu marido? Experimente perguntar para ele o que ele tem a dizer disso sobre as respostas a essas perguntas. Faz essas perguntas pro teu marido e espere. E pergunta pra ele, amor, você acha ou não acha que eu tenho respeito por você? De repente ele não vai falar a verdade, que ele sabe que se ele falar a verdade vai ter briga. Ele vai omitir. Não é que ele vai mentir, ele vai omitir. Mesmo assim não estaria certo. Ele deveria ser sincero. Se você perguntou, ele teria que falar. Eu falaria. Aqui. Em cada pergunta dessa eu pontuaria e diria. Aqui, assim. Aqui, é dessa forma. Tá? Isso é importante, é saudável pro relacionamento. A esposa chamar o marido e perguntar se ele tem achado que ela tem sido submissa, se ela o ama, se ela o respeita. O marido perguntar para a esposa se ela acha que ele o ama, ele protege. Tem que haver essa comunicação. Se você faz essas coisas, você precisa se arrepender. As coisas que foram ditas aqui. Isso é pecado. Deus está vendo tudo isso. É por isso que não está havendo crescimento espiritual em sua vida, você esposa. Você sente-se sempre descontente com tudo. Tudo tá ruim pra você. É por causa disso. Falta arrependimento e mudança de atitude. A vontade de Deus é que a esposa demonstre respeito ao seu marido. Respeitar o marido é uma decisão que toda esposa deve tomar. Síntese do tópico 2. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Subtópico de número 3. A conduta do crente como filho. No subtópico de número 1, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4, parte B. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então, ensinar a doutrina é importante para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego neotesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então a pessoa passa a entender a diferença entre o que é certo e o que é errado. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Para isso, eles precisam saber o que é certo e o que é errado para saber o que é desobediência. Por isso os pais precisam ser treinados, ensinados com a palavra de Deus. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22, 6, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar. Instrui no caminho, não o caminho, tá? É junto. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Posso acrescentar o seguinte: essa instrução vem através do que se ensina por palavras e pela conduta. Não adianta os pais ensinarem aos filhos a não mentirem se vive mentindo em casa. Aqui também se aplica o que foi dito anteriormente sobre a esposa que não respeita seu marido e está ensinando os filhos a fazerem a mesma coisa com o pai. E no caso das filhas, fazerem a mesma coisa com seus futuros maridos, ou também o marido que maltrata a esposa está ensinando os filhos a fazerem a mesma coisa com suas futuras esposas. Então a influência dentro do lar, ela é muito grande. Uma esposa que não respeita o seu marido, e isso presenciado pelos filhos, faz com que as filhas possam desenvolver um desrespeito, acharem que é correto não respeitar o marido também.
O marido que maltrata a esposa pode desenvolver num filho maltratar a sua futura esposa também. Então, olha o exemplo que pais, os maus exemplos que pais podem dar. Voltando à revista, por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura, que é ternura, e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Para isso, eles precisam conhecer a palavra de Deus e saber o que é correto e o que não é correto aplicar dentro dessa correção. Os pais devem treinar também os filhos para serem futuros maridos e futuras esposas. Isso é o que mais tem dado problema. Pega-se um homem, ele vai casar, ele não tem a menor ideia do que é ser um esposo. Porque a mãe não treinou ele, não ensinou ele não teve ali também o papel do pai, um referencial. Então isso é muito complicado. Aí ele casa, ele não está pronto para ajudar em nada, ele quer tudo na mão. Isso é muito ruim, a esposa dificilmente vai conseguir mudar. Não é que ela mude alguém, porque ninguém muda ninguém, mas ela vai ter muito problema em relação a isso. A mesma coisa, a mãe que não ensina a filha a ser uma esposa. Prepara ela para ser uma esposa, é preparar para ser um marido, preparar para ser uma esposa. Então a menina não sabe lavar, a menina não sabe cozinhar, a menina não sabe fazer nada e ela quer casar. Como? Aí tem aquelas que dizem assim, eu não tenho vocação para ser dona de casa. Então ela precisa tomar pode tomar duas atitudes. Primeiro, é estudar muito para poder ter recursos, para poder ajudar e auxiliar a pagar uma secretária. Ou então, ela conhecer alguém da alta sociedade que tiver recursos para poder pagar tudo isso. Mas para ela conhecer alguém com um nível financeiro bom, às vezes ela vai precisar ter um bom estudo, porque aonde ela vai andar vai determinar quem ela vai conhecer. Então, se a pessoa não estuda, não está aplicada a nada, vai estar diante de pessoas com níveis sociais bem baixos. Esperar casar com alguém de nível social maior, melhor, vai ser difícil. E aí vai com uma pessoa sem recurso, um trabalhador, ganha salário mínimo e querer que ele pague uma secretária porque ela não quer fazer nada em casa, vai ser complicado. Então tudo isso precisa ser ensinado para os nossos filhos. Para entendermos o que Paulo está ensinando aqui, precisamos entender a cultura da época. Mais uma vez, o pai romano tinha autoridade total sobre a família, o marido. Olha só a situação. Poderia vendê-la como escrava, ou fazer os membros trabalhar em seus campos. Poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, ou seja, tomar as decisões que quisesse, pois a lei assim lhe facultava. E podia castigar como queria, até mesmo aplicando a pena de morte a seu filho se quisesse. Essa era a lei romana. Paulo está escrevendo dentro de uma cultura desse jeito aqui. O pai cristão, ele tem um outro modelo. É igual falando sobre a mulher cristã. Ela estava enquadrada em outra situação, não na sociedade da época, né? O pai cristão era completamente diferente, especialmente quando lembrava daquilo que Paulo escrevera anteriormente, a saber, que sua paternidade era derivada de um só Deus e Pai de todos. Efésios 3, 14 e 15, Efésios 4, 6. O tema que percorre a carta aos Efésios é que, mediante a obra reconciliadora de Cristo, agora há uma só família multirracial e multicultural. Já falamos disso em outras lições. A de Deus. Dessa forma, os pais humanos devem cuidar de suas famílias assim como Deus cuida da família dele. Deus cuida dos seus filhos, da família. O pai também tem que cuidar da sua família, tá? Os pais. E, aliás, as mães de certo estão incluídas também, embora a palavra no versículo seja, na realidade, pais, homens. Assim, mesmo assim, poderia ser usada como pais e mães. Uma exortação negativa, Paulo também dá, acrescentando aqui: não provoquei vossos filhos a ira. O que vinha a ser isso? Ou não vivam repreendendo e irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Na Bíblia Viva fala desse jeito. A tradução Viva. Os pais podem facilmente abusar da autoridade, ou por fazerem exigências irritantes ou absurdas que não levam em conta a inexperiência, porque o filho é inexperiente. Se ele fizer exigências absurdas, os filhos não vão cumprir.
E aí os pais começam a usar de sarcasmo. Como o marido pode usar de sarcasmo, ou a esposa pode usar de sarcasmo com o marido, tem pais que usam de sarcasmo com os filhos. Eles debocham dos filhos. Eles olham para os filhos e dizem: você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, você não vai conseguir. Isso não é palavra que você diga para o seu filho, não. Você precisa apoiar o seu filho. Você precisa orientar o seu filho. E se ele tiver sonhos e projetos, até mesmo de carreira e tudo mais, você auxilia ele. Não queira colocar ele dentro da forma da sua visão, no sentido não: ah, eu queria ser isso, mas não consegui ser, então eu vou realizar meu sonho no meu filho. Esquece isso, hein? Esquece, porque você vai ter uma pessoa, um filho frustrado, uma filha frustrada. Tem muito pai querendo realizar o sonho que eles não conseguiram nos filhos. Não faça isso. Cada ser humano, ele tem propensão a algumas coisas. E outra coisa importante a salientar aqui: Deus nos fez com aptidões, que podemos chamar de dons naturais. Não adianta você querer botar o seu filho para fazer uma coisa que ele não tem aptidão para aquilo. Você tem? Glórias a Deus, mas ele não tem. Então, querer que o seu filho siga o rumo que você quer, não respeitando aquilo que está dentro do coração dele, você pode ali orientá-lo. Mas levá-lo a fazer aquilo porque é uma satisfação pessoal sua, você vai levar o seu filho a uma grande frustração. Então é importante salientar aqui sobre isso. Não levam em conta a inexperiência ou por severidade e crueldade no extremo, ou por favoritismo e agrados exagerados no outro. Então, de um lado tem humilhação, tem severidade, crueldade. Do outro lado tem favoritismo. Meu filhinho, isso, aquilo. E acaba agradando além da medida. E aí faz uma super proteção. E aí não ensina o filho limites. E aí o filho depois... Aí depois que ele cresce mais, aí quer botar limite. Não tem mais. Vai ser mais difícil, hein? Porque você não ensinou quando ele era pequeno. Isso é importante aqui. Então, favoritismo e agrados exagerados no outro. Ou por humilhar e oprimir os filhos, ou por fazer uso das duas armas vingativas, a ironia e a ridicularização. Estas são algumas das atitudes dos pais que provocam ressentimento e ira nos filhos. Tudo isso que foi falado aqui. Humilhar, oprimir, ironia, ridicularização, severidade, crueldade ou favoritismo e agrados exagerados. Quantos jovens irados, hostis à sociedade em geral, aprenderam a hostilidade como crianças num lar que não lhe foi simpático? Quantos? Quantos aprenderam num lar que não foi simpático? Quantos? Muitos. Realmente, assim como o amor do marido pela esposa expressa-se em ajudá-la a desenvolver o pleno potencial dela, o marido pode ajudar a esposa a desenvolver o pleno potencial dela, a esposa pode ajudar o marido a desenvolver o pleno potencial dele, e os pais também, o amor dos pais para com os filhos se expressa em ajudá-los a desenvolver o deles, ou seja, o pleno potencial dos filhos. O filho deve respeitar o pai, sim. Os pais lideram os filhos, sim. Mas os pais, a responsabilidade dos pais, eles não podem fazer isso de forma severa, sem base bíblica. Não pode. É uma coisa muito importante salientar o seguinte: existem pais que extrapolam. Então, cuidado, pai. Os filhos devem obediência, mas nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos com a nossa forma de educar. Pense nisso. Subtópico de número 2. A conduta requerida dos filhos. Primeiro falamos sobre a questão dos pais em relação a como corrigem os seus filhos. Agora educam seus filhos. Agora a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Efésios 6:1. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo, tá? É agradável a Deus. É uma forma de agir de forma segundo a vontade de Deus. Efésios 6:1, parte B. Ela segue a ordem natural devidamente estabelecida por Deus, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais.
Lucas 2,51, na nova versão internacional, que é a NVI, diz: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Em algumas traduções, e era-lhes sujeito. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Está em Efésios 6,2 e podemos conferir também em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E isso baseado na obediência ao Senhor. Então ele vai cumprir aquilo que é ordenado, baseado na obediência ao Senhor. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Se honrar, amor, respeito, sustento, cuidado. Quantos filhos largam os pais para lá, vão até interná-los em lugares para se verem livres dos seus pais, enquanto os pais cuidaram deles quando eram crianças. Isso é uma coisa muito triste de se ver. Eu sei que tem pais também que abandonaram seus filhos, mas nós estamos aqui falando sobre pais cristãos, entendendo que Deus no controle, mas os filhos não podem abandonar. Nada justifica filhos que abandonam seus pais, que não honram seus pais. Nada justifica. Ah, mas meu pai me maltratava. Mas isso não justifica seus atos errados. É a mesma coisa. Não é porque o pai estava ou a mãe errou com você que você vai errar com eles também. Porque os dois vão estar errados da mesma forma, do mesmo jeito. E haverá consequência para todos os dois. Tanto para o pai, para a mãe e para o filho também, caso cometam esse tipo de coisa. Então, portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, sustentado pelos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Eu quero comentar algo sobre isso aqui. Nós pais devemos ter isso bem fixado em nossas mentes, pois muitos pais acham que seus filhos, mesmo depois de serem independentes e casados, devem fazer o que eles determinam. E isso gera muitos conflitos. Existem casos de pai, de mãe, que fica de mal com o filho, porque o filho não fez o que ele queria que fizesse, sendo já adulto, sendo casado, sendo independente, não estando debaixo da tutela do pai e da mãe. Um filho, você vai ensiná-lo. O nosso dever é ensinar. Se o filho vai tomar outra atitude, é por conta dele. Mas eu não posso deixar de amar meu filho porque ele tomou outra decisão. Ah, mas ele foi lá e fez aquilo e acabou se dando mal. Não, eu vou largar para lá. Não, não faça isso não. Não é isso que a Bíblia manda fazer, não. Você precisa amar seu filho. Você precisa ensinar seu filho. Ah, mas ele já é adulto, agora eu não tenho dever com ele sim, de amá-lo, de orientá-lo caso ele peça ajuda. E se você orientar e ele não seguir sua orientação, não despreze. A consequência ele vai colher. Você pode não concordar com o que o seu filho está fazendo, você pode não concordar com o que a sua filha está fazendo, mas desprezar você não pode, porque se você desprezar, você vai ter sérios problemas. Você vai ter sérios problemas com isso. E isso vai contra o ensinamento bíblico. É muito importante isso. Então isso gera muitos conflitos. Porém, esse modo de pensar não está alinhado às escrituras. Pensar que os filhos têm que obedecer depois de serem independentes, fazer tudo que o pai e a mãe querem, não. Tá? É bem verdade que muitos pais receberam essa criação de seus pais. Então eles vieram com esse modelo e querem aplicar esse modelo. Porque os pais também aprenderam, os pais deles aprenderam assim, tá? Que mesmo casados obedeciam ao que eles falavam, mas a palavra de Deus é a base para a conduta em relação à família. Então a gente não segue o que foi ensinado fora da palavra. E a Bíblia não diz que nós devemos obedecer no sentido de fazer o que é ordenado depois de ser adulto e independente. Nós podemos ser orientados, não ordenados, é diferente. Agora, se tem um filho que completou a maioridade, mas ele vive debaixo da tutela dos pais, é sustentado pelos pais, ele ainda vai precisar respeitar aquilo que os pais estão dizendo, as orientações dos pais. Agora, se ele passou a ser independente, vive independente, aí é uma outra situação. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo clássico.
O filho mora com os pais, ele trabalha fora até e tudo, mas aí ele se acha no direito porque ele tem maior idade, porque ele é independente financeiramente, mas ainda vive debaixo do teto dos pais, ele quer chegar a hora que ele quiser da noite. Não, a casa não é dele, a casa é dos pais. É dele também, mas só que quem tem a liderança é os pais. Então ele precisa chegar na hora que os pais estipular. Se ele quer ter uma vida independente, então ele vai precisar ter um local para ele. Agora, usar como motivação sair de casa, porque quer sair de casa, usar isso como motivação para poder fazer o que quer, essa não é a motivação correta. Ah, não, eu quero chegar a hora que eu quiser, então eu vou sair de casa para isso. Essa não é a motivação correta. O filho vai encontrar vários problemas por causa disso. Ter uma vida independente, constituir uma família é uma outra coisa. Mas fazer isso porque não quer obedecer aos pais... Tem filho que quer casar porque quer se ver livre dos pais logo. Aí a mulher cai nas mãos do marido. Aí vai ter que obedecer ao marido. Não quis obedecer pai, teve que obedecer marido. Olha que situação difícil. Olha os problemas que se caem. É claro que aqui abre-se um leque enorme, mas não tenho tempo para poder abrir esse leque e falar até de motivações erradas para sair da casa dos pais. Não dá para falar sobre isso hoje aqui. Quem sabe numa próxima oportunidade. Por isso, a obediência dos filhos, no sentido de fazerem o que lhes é ordenado, acaba quando passam a ser independentes, morando sozinhos, é claro, tendo a maioridade, ou quando são casados. Mas a honra aos pais é para a vida toda. Você, filho, precisa honrar seu pai a vida toda. Amar, respeitar e até cuidar dele se você tiver recurso, das necessidades materiais, porque eles cuidaram muito de nós também. Subtópico de número 3. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem honra seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada. Para que te vá bem, primeira promessa, e viva muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 3. Essa bênção inclui prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, ou seja, não estão claras, mas estão implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Quero deixar claro que prosperidade é a ausência de necessidades essenciais para a manutenção da vida. Isso é prosperidade. É não termos falta do que é necessário para viver, tá? Isso não tem nenhuma relação com coisas que podemos viver se não tivermos. Tipo, eu preciso para viver uma TV de 50 e poucas polegadas? Não, isso não é necessidade. Não tem nada de errado se alguém pode comprá-la. Mas viver amuado pelos cantos, achando que Deus não está dando prosperidade porque não pode ter uma TV de 50 e poucas polegadas, é alguém que falta o entendimento do que a Bíblia diz. Significa que ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses. O que é benesses? Dádivas, bênçãos especiais. Mandamento com promessa. Honre seu pai e sua mãe. É mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Longevidade e prosperidade. Eu já vivenciei, já vi caso, eu conheci inclusive o caso de uma jovem, hoje ela é casada, é uma mulher casada, há mais de 20 anos atrás, que ela vivia na casa de outras pessoas. Ela tinha muita mágoa do pai, muita tristeza da mãe, entendeu? E eu fui conversando com ela, chegou até passar um tempo, lembro-me lá na nossa residência, lembro-me disso, mas isso já tem muitos anos. E eu sempre dizia para ela, você precisa perdoar seu pai, você precisa perdoar sua mãe. Graças a Deus, Deus trabalhou no coração dela e ela liberou esse perdão. Hoje ela está casada, hoje ela tem filhos. Hoje eu creio que ela entenda perfeitamente a necessidade que houve, porque ela ficava de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. E isso acabou na vida dela. Então, ela me tem até como um pai na fé. Então, glórias a Deus por isso. Eu vi o resultado. Então, isso aqui é bíblico. Isso aqui é verdade. Filhos que não honram pai, não honram mãe, não respeitam pai, não respeitam mãe, são filhos que têm tendência a ter muitos problemas na vida. Muitos problemas na vida mesmo. Isso é importante salientar.
O que seria de José se ele não fosse um filho obediente? Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele chega na casa de Potifar e ele é obediente ao Senhor que o comprou. Se ele fosse um filho rebelde, ele ia mostrar a mesma rebeldia na casa de Potifar. E aí, com certeza, ele teria sérios problemas. Filhos que não são obedientes dentro de casa, que não honram pai e mãe, geralmente eles não conseguem se dar bem, lidar bem no trabalho. Eles não são submissos no trabalho, eles não são obedientes no trabalho. Eles não respeitam a autoridade. Estão sempre sendo mandados embora por causa de que não aprenderam a ser obedientes. Filhos que são obedientes a pais geralmente são obedientes fora de casa também. Então, isso é importante. Mandamento com promessa. Nós precisamos entender que, filhos, obedecer e honrar seus pais. Deus tem as bênçãos para dar, mas é preciso cumprir o que ele determinou. Síntese do tópico 3. Aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Chegamos à conclusão. Quero desde já pedir desculpa por algum som ambiente. Eu tento o máximo, mas às vezes não é possível, tá? E a sua paciência também em chegar até aqui, tudo para a glória de Deus. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. São papéis, cada um tem seu papel. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as escrituras, não segundo o que eles acham. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Eu quero complementar essa conclusão com o seguinte: quando marido, esposa e filhos cumprem a conduta que Deus determinou, haverá harmonia naquela família. Tudo será feito com muita satisfação, pois haverá bons resultados. É por isso que encerro essa aula falando sobre a necessidade, mais uma vez, de se investir em famílias, através de ensinamentos constantes, palestras, cursos, seminários, encontro de casais e etc. Aconselhamento quando for necessário também, por meio do pastor ou de pessoas treinadas e designadas por ele. Esse aconselhamento vai vir. E para isso é preciso treinar pessoas por meio de enviá-las para cursos e adquirir literatura, livros, para esse ministério fundamental nas igrejas. Então, a igreja pega aquelas pessoas que têm vocação, que o pastor tem a confiança, e envia para fazer cursos, investe em literatura para essas pessoas, para que elas possam ser preparadas para ajudar naquela igreja a lidar com os problemas das famílias. Aconselhamento de casal, aconselhamento de educação de filhos, porque já aprendemos que o pastor sozinho, ele não dá conta. É muito problema, muita coisa que não chega nem ao conhecimento dele. E às vezes chega ao conhecimento de algumas pessoas que, se tiverem treinamento e tiverem vocação, vão poder ajudar. Haverá custo, claro, para a igreja, mas também haverá um retorno maravilhoso no crescimento espiritual das famílias. Os maiores conflitos são travados nos lares, e quando a igreja foca nisso, os cultos serão celebrações da grandeza de Deus, pois as rivalidades irão diminuir e a harmonia do lar será levada para o seio da igreja. Eu humildemente convido os pastores presidentes e dirigentes de congregações a refletirem nisso, orarem a Deus e depois, se não tem na sua igreja, levantarem um departamento de família na igreja que Deus te deu a responsabilidade. E o que seria esse departamento de família? Seriam pessoas vocacionadas e treinadas para ajudar a lidar com esses problemas. Vão também ter a iniciativa de promover eventos que envolvam a família, treinamentos, cursos. Quantas pessoas precisam saber o que é um casamento, que são solteiras?
Curso para quem não tá nem namorando, é solteiro, tem que entender o que é casamento, para ele saber se realmente ele quer se casar. Porque às vezes ele tem ideia de casamento totalmente diferente, como a minha esposa mesmo disse, pensava num casamento como um conto de fadas. E não é assim que funciona. Então a igreja precisa se aperceber para essa questão das famílias. Igrejas com famílias saudáveis serão igrejas saudáveis. Igreja com famílias doentes será uma igreja doente. Que Deus possa abrir o nosso entendimento acerca disso. Amém. Eu quero encerrar essa aula com uma oração. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, diante da Tua presença eu me coloco neste momento. Eu quero apresentar, Senhor, todas as famílias, Senhor, que necessitam a cada dia da Tua bênção. Senhor, nós aprendemos sobre o papel do marido, nós aprendemos sobre o papel da esposa, nós aprendemos sobre o papel dos pais, nós aprendemos sobre o papel dos filhos. Nós precisamos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, aplique em nossos corações a verdade, Senhor, da Tua palavra em relação a tudo que aprendemos. Que não venha a ser apenas um conhecimento e não haver prática. Porque para que o Senhor se agrade, é preciso que isso tudo se transforme em prática. Tu sabes, Senhor, que sozinho nós não conseguimos, mas se o Senhor nos der a Tua graça, se o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ajudar, poderemos cumprir o papel de marido, de esposa, de pai, de filho, cada um no seu devido lugar. Essa é as bênçãos que eu te peço, e eu creio que o Senhor pode atender, porque estão relacionadas com o crescimento do Teu reino. Também te peço, Senhor, que toque no coração das lideranças, para olhar com mais cuidado para a questão das famílias, porque há muita gente com problema, há muita gente sofrendo e não sabe o que fazer, e toma decisões, Senhor, que não deveriam ser tomadas, mas eu tenho certeza que o Senhor pode colocar no coração das lideranças para poder investir nesse departamento tão importante dentro da igreja. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima aula, que é a aula de encerramento de número 13, em nome de Jesus. E você, já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se ainda não, Jesus quer ter comunhão contigo. Deus quer te receber como filho. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer trazer você da morte para a vida. Ou seja, morto em ofensas e pecados e vivo para Ele, para poder realizar boas obras. Se você quer tomar essa decisão hoje, faça essa pequena oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti como único e suficiente Salvador. Eu te peço que perdoe os meus pecados, transforme a minha vida e me dê força para prosseguir até o fim. Amém. Agora você pode dizer: mas o que eu faço? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, peça para falar com o pastor, diga para ele que você tomou a decisão de aceitar Jesus por meio de uma aula da Escola Bíblica Dominical online, e ele lhe dirá o que você deve fazer. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê força nessa nova caminhada, porque agora você é uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curti-lo e também compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, é hora de se inscrever agora e também ativar o sininho das notificações.